Gente, vamos prosseguir aqui com um caso um pouco mais complexo de visualização, que é quando a gente quer entender relações entre quatro variáveis categóricas, tá? Pouco usual, certo? Mas eventualmente, se houver a necessidade de fazer esse tipo de visualização, pode ser que seja interessante. Então, vamos trazer aqui uma próxima subseção dos nossos dados, vai ser a seção 3E, certo? E aqui eu vou colocar quatro variáveis categóricas, tá? Bom, a primeira questão que a gente precisa ver é que nessa nossa variável EM, deixa eu trazer esse banco, essa base de dados EM, o str, né, que vai trazer as características das variáveis, ele vai me mostrar aqui que tem três variáveis factor, né? Como eu preciso de quatro variáveis categóricas, eu precisaria criar uma nova. E essa nova variável categórica que eu vou criar, ela diz respeito ao indivíduo, né, ter mais de 40 anos ou não. Então, para isso, então, o que eu vou fazer? Ah, Antes de mais nada, vamos subdividir, né, a nossa análise aqui em um gráfico que é voltado para as frequências absolutas e outro para as frequências relativas, tá? Então vamos lá, frequências absolutas, certo? Ou frequência absoluta. E aí, para a gente criar essa nova variável, o que eu vou fazer, né, é usar o mutate, né? Então, eu vou chamar essa variável de mais 40 e ela vai ser um if else, né, uma condicional que vai olhar para a variável idade e verificar, é maior do que 40? Se for, eu vou botar maior 40. Se não for, eu vou colocar menor igual 40, para dizer se é menor ou igual ao valor de 40, certo? Beleza. Quando eu dou um Ctrl Enter aqui, eu acho que ele não vai imprimir porque tá curto, né? Essa largura aqui, tá curta essa largura do console. Eu aumentei e agora a gente tem essa variável, né? Mais 40, e elas têm valores menor ou igual a 40 ou maior 40, tá? Bom, na sequência, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode aproveitar essa estrutura já existente, né? Do que a gente criou anteriormente. Eu vou dar um Ctrl C aqui, e aí eu vou colar esse count aqui embaixo, certo? O que a gente vai fazer agora, tá? Como é que a gente quer organizar esse nosso código? Ao invés de eu ter só painéis em colunas indicando o modo de viagem, eu vou querer ter dois painéis, aliás, quero ter painéis também, indicando a variável mais 40, né, que é de idade maior que 40, também nas linhas aqui da minha base de dados. Então o que eu vou fazer para editar? Eu vou colocar aqui, no lugar do pontinho, um mais 40. Então eu quero mais painéis nas linhas relativas a ter mais 40 e de modo, cada modo de viagem, né, os quatro valores, nas colunas, certo? Que mais que eu preciso fazer? Incluir no count ali, né, aquela minha variável mais 40. E eu acho que deu tudo certo, tá? Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Mais 40 modo viagem não existe, é porque está errado, né? A gente esqueceu de colocar a vírgula aqui, certo? Vamos lá agora e ver que consegue produzir. Opa! Então, tá do jeito que a gente estava imaginando, né? Aqui eu tenho agora vários painéis, né? Os painéis da primeira coluna são de todos que são a pé, a parte de cima é a pé para todo mundo que tem mais de 40 anos, a parte de baixo é para todo mundo que tem menos de 40 anos. Bom, vimos até então em frequência absoluta. A gente pode fazer essa visualização também para a frequência relativa, né? Então, eu vou novamente copiar toda essa informação e colar aqui. E o que a gente precisa fazer, o count não é muito útil para a gente, né? Eu vou utilizar aqui, no caso, um group by no lugar do count, tá? Group by. E aí, ao invés de ser o count, como eu estou utilizando o group by, eu preciso de um summarize, né? No segundo momento. Nesse summarize, eu quero toda a contagem dessas combinações de níveis dessas quatro variáveis. E aí eu preciso de um mutate também para criar a variável de proporção, que vai ser o n de cada um, né, sobre a soma desses n's, tá? E aí vejam que o que ele vai dar, como a ordem do group by está sexo, posse alto mais 40, ele vai me dar o modo de viagem, né, exatamente os percentuais para dentro dessas combinações, tá? Vamos ver o que, é que esse gráfico vai produzir? Deixa eu ver se está tudo certo. No y aqui eu tenho que trocar o n por p, né? E minha posição não é mais Dodge, né? Eu quero empilhar esse resultado aqui para a gente, né?
Então, eu vou tirar o Dodge aqui. Eu quero que a posição seja aquela de default, né? Que é o stack, empilhar. Acho que está tudo certo. Quando eu der Ctrl Enter, vamos ver o que ele vai produzir. Aí ele produziu o gráfico de barras empilhadas e veja o que ele produziu, qual foi o resultado que a gente está tendo aqui, tá? Por que a gente não produziu aquilo que a gente estava pensando? Porque a gente está analisando a proporção da posse de automóvel. E a posse de automóvel é a segunda variável aqui nesse group by. A variável que a gente tem que colocar no field, se a gente quer que preencha até o 100%, tem que ser a última variável, né? Que nesse caso aqui está como modo de viagem. Então o que a gente pode fazer? Trazer esse posse alto, tá? Para cá, para o final. Então eu quero que varie a posse de automóvel, certo? E o modo de viagem pode vir em segundo, tá? E depois o mais 40. Vamos ver o que a gente consegue produzir agora. Se eu der um Ctrl Enter, agora as barras estão empilhadas até o topo, né? Então, aquela variável que a gente quer verificar a proporção dentro da combinação dos grupos, ela vai ter que vir por último para a gente no group by, tá? É porque é ela que nela que a gente vai calcular as proporções de cada um desses indivíduos dentro de cada um das combinações deles, tá? Vamos dar uma analisada nessa tabela só para a gente massificar esse entendimento. Observe aqui que eu tenho dentro do sexo feminino aquelas que têm mais de 40 anos que estão no modo de viagem a pé, a proporção que é não é 46%. A proporção que é sim é 53,2%. E isso aqui dá 100%, certo? É exatamente o que a gente vai observar dentro do a pé maior 40. Então, essas duas barras aqui, né? Essa barra aqui do sexo feminino, tá? Essa daqui e essa de cá, ok? Então, só para a gente entender como a gente consegue organizar um gráfico de frequências relativas quando a gente quer avaliar a proporção em uma dessas variáveis dentro de toda a combinação das outras, certo? Então, era basicamente isso que a gente tinha para trazer com relação à visualização de 4 variáveis categóricas.